Bom, então, meu nome é Gregory Caniche, eu sou psicólogo e psicoterapeuta. Antes de apresentar nosso convidado, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento, especialmente ao meu grande amigo Rafael Cheng, pelo convite dessa mediação, por esse evento tão bonito e necessário. Certamente todos aproveitaram essa jornada até aqui. Agora receberemos uma voz junguiana que há tantos anos contribui e marca o campo da psicologia analítica. Imagino que a maioria presente aqui hoje já tenha sido atravessado por textos como O Espelho Índio, Os Jesuítas e a Destruição da Alma Indígena e, sobretudo, A Voz e o Tempo, Reflexões para Jovens Terapeutas. Trabalhos que tanto contribuem por desenvolver nosso pensamento analítico e para a nossa formação como psicoterapeutas. Roberto Gambini é psicoterapeuta junguiano há mais de 40 anos, conferencista e ensaísta. Formou-se em Ciências Sociais pela USP e Direito pela PUC na década de 60. Fez mestrado em Ciências Sociais na Universidade de Chicago e, após lecionar Ciência Política na Unicamp nos anos 70, partiu para uma formação em Psicologia Analítica no Instituto Jung de Zurique. É membro da Sociedade Suíça e da Sociedade Internacional de Psicologia Analítica. Uma de suas grandes contribuições, uma de suas grandes preocupações intelectuais tem sido fazer confluir a psicologia junguiana e as ciências sociais. Além dos já citados, é autor dos livros O Duplo Jogo de Getúlio Vargas e Outros 500, uma conversa sobre a alma brasileira. Por último, e não menos importante, é uma pessoa extremamente amável e gentil. Eros sempre está com Roberto. Sua palestra hoje tem o nome de A Perda da Percepção do Sagrado e a Crise da Civilização. É sempre um privilégio de escutar Gambini e a palavra é sua. Depois de ficar na pandemia só olhando para a página de livro, para o rosto dos meus pacientes, para as minhas plantas, é a vista mais bonita de São Paulo. Hoje eu quebrei a xícara do café, passei pasta de dente no pão, como cantava a Elza Soares. Eu estou completamente lelé. Eu já fiz mais de 100 palestras, mas aqui eu vou tentar fazer hoje, eu nunca fiz. Então, aos 79 anos, eu agradeço o convite que o Paulo me fez, a companhia que o Rafael me fez, para poder mostrar uma coisa que eu nunca mostrei. Do meu jeito, que é o que eu estou vivendo agora. Então, eu vou fazer um breve histórico, como é que eu cheguei nesse ponto, e depois eu vou entrar no conteúdo daquilo que eu quero dizer. Mas o título já diz tudo, né? Se eu digo assim, a perda da percepção do sagrado, eu estou falando que existe um sagrado, eu estou dizendo que houve uma perda, e estou dizendo que isso gera uma crise da civilização. Até logo, já fiz a palestra. Ela está no título. Mas antes, isso aqui é porque eu estou treinando para o futuro, viu? Eu não estou inválido. E porque é chique. Mas eu vou usar isso pelo seguinte. O Rafael falou que aqui não se trata de ver que autor é o mais bacana, quem tem razão, quem não tem razão. Portanto, nós vamos apelar para um espírito que deve sempre ser cultivado e desenvolvido, que é da convivência com pontos de vista diferentes. O que está faltando no Brasil é diálogo. Eu tinha proposto como tema para um congresso de uma das sociedades junguianas, mas não aceitaram, que era assim, a perda da arte do diálogo. Antiga, linda, é uma arte. Isso foi perdido no Brasil, a política é um desastre, na academia não há mais diálogo. E eu acho que a gente poderia cultivar isso, que é o respeito pela visão do outro, é saber entrar na visão do outro e da visão do outro voltar para a própria, como que trocando, né? Não é vencendo, não é para convencer o outro. E eu achei riquíssima a exposição, pela ordem,
da Sandra e do José Pires, do ponto de vista que eles adotaram, a do Gustavo, meu querido amigo, antigo amigo, já fizemos muitas coisas juntas e eu fico encantado de ver esse homem que encontrou a narrativa a voz própria, as referências próprias e que, né, que hoje fala, ampliou. O Peter, que eu não conhecia, infelizmente eu não consegui, aquele áudio estava ruim. Eu falo inglês, mas eu não conseguia entender. O Rafael está inspirado. O sopro entrou nele e ele exala o sopro que entrou nele. O sopro não é dele, o sopro entrou nele e ele exala. Com 34 anos, né? Vamos lá, é bonito isso. Tem uns jovens aqui que eu fico emocionado, comovido. Eu acho que essa casa aqui é uma sementeira, é um criatório assim, de jovens que estão livres, porque temos aqui umas figuras paternas que são pais permissivos e liberais e amantes e encorajadores. Isso é raro quando já se tem direcionamentos político-partidários e de poder, e eu acho que aqui tem vida futura muito boa. Então, a Juliane, I hope you understand me, you really enchant us with your Christian mysticism. It's very beautiful the way you talk, the way you speak, and you really talk to our hearts. And please learn Portuguese, okay? Eu fiquei absolutamente maravilhado com o Gilberto Safra. Eu nunca li nenhum livro dele, mas o Rafael me falava dele. Eu falei, Rafael, diga para ele que eu quero ficar amigo. Lembra antes, quando você... Eu quero ficar seu amigo, quero ficar meu amigo. E a gente já combinou que a gente vai ser amigo de infância. Então vai ser legal, né? Ele tem a visão dele, eu tenho a minha, e é ótimo assim, né? E a Margaret também foi um pouco difícil para mim, por causa da tradução, e aqui, agora vamos entrar nessa coisa. Deixa eu fazer uma coisa bonita, quer ver? O João, maravilhoso, há anos que eu queria ouvir o João falar, e você, João, você tem um jeito teu de falar que penetra, que comove, que você fala de casos. A gente aqui está um ramalhete de flores, vocês concordam? E, bom, tem eu aqui que falo, e depois vamos ter o papo. Então, eu queria dizer o seguinte, ó, eu não vou falar de tolerância, eu vou falar assim. Foram 10, tá? Então, aqui está, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em torno desse azul, são 10. Não são iguais, mas todos estão em torno de uma busca central de falar de algo muito importante, central, tenha o nome que tiver. Então, eu não preciso falar, eu vou poder discordar. Por exemplo, só uma pequena nota de rodapé. São João da Cruz e Teresa de Ávila foram... Porém, a Teresa, que é de 1550, em 1549, o Tomé de Souza chegou no Brasil trazendo os missionários jesuítas para destruir a alma indígena. O Cortés chegou no México em 1519 para acabar com antigas civilizações e religiosidades. O Pizarro chegou no Peru em 1532 e acabou com o Império Inca. Isso é Espanha, isso é Portugal. Então, o meu primeiro trabalho, apoiado pela Marie-Louise von Franz, que não abriu a boca, mas me deu retaguarda, era para falar da sombra do cristianismo. Então, o cristianismo produz uma mística maravilhosa, mas ele tem uma sombra terrível. Eu sou sociólogo. Eu gosto de contextualizar as coisas historicamente e sociologicamente. Eu acho que assim elas ficam mais completas. É o ouro e o negrume, né? Então, eu não vou falar de religiões e eu não vou falar de Deus. Eu vou falar de outra coisa. Então, eu preciso fazer uma pequena... Como o Gustavo fez de um jeito bonito. De onde que eu vim? Como é que eu vim parar aqui, né? E aí, não é currículum vitae. É mais ou menos assim, né? Então, assim, duas breves narrativas, né? De onde que eu venho em termos de virar essa coisa esquisita que eu sou hoje, né? Sabe por que esquisita? Porque quando eu me levantei,
Eu falei, por que eu não vou de sandália havaiana e bermuda e camisa? Por que eu tenho que me empetecar e botar joia de ouro? Eu vou dizer por que eu estou com esse escaravelho de ouro feito pelo meu filho. Não é para enfeitar, né? E por que eu estou todo chique? Podia estar de sandália havaiana. É por causa de Afrodite. É por causa de Afrodite. Viu, Gustavinho? É por causa de Afrodite. Então eu gosto. Eu gosto, acho bacana, mas eu podia estar de sandália havaiana, que dava na mesma, né? Então, assim, de onde é que eu venho? Então, em termos de produção, estudar a sombra do cristianismo foi muito importante para mim. Estudar a mutilação das árvores foi muito importante para mim. Estudar sonhos de crianças fora da escola foi muito importante para mim. Estudar a imigração dos italianos que vieram, porque eu sou neto de italiano, o que é a migração das almas, foi muito importante para mim. Estudar a Madama Butterfly, a Maria de Buenos Aires, estudar poética, literatura, arte, cultura. Assim eu fui fazendo a minha sopa, né? O meu minestrone, que é cultura, alma, Jung, né? Minhas grandes referências. Eu faço palestras desde 1972, quando eu era professor de ciência política na Unicamp. Eu fiz uma palestra sobre, era ditadura, hein? A contracultura. Eu tinha um cabelo que vinha até aqui, cheio de anéis. Eu estava num palco cheio de milhares de alunos, eu tirei a camisa, eu era bonitinho, fiquei sem camisa e comecei a falar de contracultura. E eu dava aulas que eu metia a boca no trombone falando da ditadura. Tinha um informante do DOPS e eu tive que fugir com o rabo no meio das pernas para não ser preso. Então, esse negócio de falar em público faz tempo. Meu pai dizia que eu devia ser advogado porque eu falava. Roberto, recita aí. E eu falei para o Rafael, eu não tenho mediunidade, assim. E quando eu estava no Gantuá, entrei em transe, já é alguma coisa, né? Mas quem conhece yoga sabe que esse é o quinto chakra, que é onde coisas que nascem nas vísceras e não têm forma, elas fazem um percurso, quando elas chegam aqui, elas assumem forma. O meu barato é aqui. E, às vezes, eu falo coisa que eu não sei de onde elas vieram, mas não é daqui, é de fora de mim. Né? Eu te falei, bom, então vamos embora. Quando vem, eu falo e sei que não é meu. E eu espero que eu não faça mal para os outros. Até em terapia, sabe, Greg? Às vezes, na terapia, eu falo umas coisas que eu não sei de onde que vieram, mas, às vezes, acerta. E não é selfie, não. Eu não estou falando de selfie, hein? Não é selfie. É outra coisa. Bem, então, bom, essa daí é a minha temática. E o ano passado eu fiz 2 palestras que foram bem fortes. Uma foi na SBPA, a outra foi na AJB. A SBPA quis falar sobre os povos da floresta, não sei o quê, me chamou, porque eu tenho relação... Eu fiz muita visita em área indígena, estudei antropologia, e eu falei sobre A Queda do Céu, que é o livro do Davi Copenaua, que eu digo, esse é o livro vermelho do Brasil. Estudem o livro vermelho do Jung, mas tem um livro vermelho do Brasil, que é conhecimento xamânico profundo. O Davi Copenaua diz o seguinte para nós brancos: vocês não sabem que a floresta ama vocês. A chuva ama vocês. Nós mal sabemos nós amar. E nós não temos a menor ideia que eles nos amam. Que a floresta, olha o nível da espiritualidade indígena brasileira, que era vista pelos jesuítas católicos como produto de filhos do demônio, que não tinham alma. Essa compreensão da dimensão espiritual no Brasil está viva. E o Peter Kingsley, depois eu vou falar dele, ele diz que os antigos filósofos, profetas, curadores, mágicos, loucos, pré-socráticos, Parmênides, Empédocles, antes dos socráticos, né, Pitágoras e tal,
eles tinham um saber xamânico como os dos xamãs da América Latina. A hora vai dormir com um barulho desses. Porque os gregos já morreram todos, mas os nossos estão aqui perdendo posse da terra, sendo desvalorizados e tendo um saber que é comparável ao saber pré-racional. E nós aqui, mais ou menos, nem sabemos muito disso. Então, eu fiz uma palestra na SBPA, pedindo permissão aos pajés, dizendo, para nós, especialmente junguianos, o que significa a queda do céu e o que significaria a queda do céu se a democracia fosse atacada no Brasil. Todos os nossos valores cairiam sobre a nossa cabeça. Nossos, de liberdade, de igualdade, de direito, de justiça, etc. O céu, né, dos nossos valores, me apoiando numa maravilha de metáfora, e li, segundo as palavras do Davi Copenau, como é a queda do céu que podia estar na Bíblia. Porque a Bíblia é um almanaque de povos que viviam na Judéia e migravam por ali. É muito bonita a Bíblia, mas, desculpa, não é o único. Quer dizer, as narrativas de Gênese que você tem no Brasil são fantásticas. E não tem nada a ver com culpa, que é bem interessante do ponto de vista psicológico. Então, a queda do céu, que foi traduzido para o francês, publicado pela Fondation Cartier, lido no mundo inteiro e valorizado no mundo inteiro, ainda não é muito conhecido no Brasil. E aquilo, para mim, é como a inundação ou o Apocalipse. Bem, essa foi uma. A outra foi num congresso da JB, em que eu resolvi... Me perdoem, eu respeito as opiniões dos outros, mas eu estou com o microfone na mão, e eu demonstrei com toda a minha força que um junguiano não pode ser bolsonarista. Essa foi a minha... Oi. Eu achei que cabia a mim, como um dos mais velhos junguianos do Brasil, demonstrar. Então, eu adoro teatro. Eu teatralizei e pedi para uma colega botar uma flor na mesa. O Gustavo estava lá, né, Gu? E falei, esse aqui é o espírito do Jung. E Deus disse assim, Jung, você apoiaria um cara que faz um elogio ao maior torturador da história? Você apoiaria esse cara? Não, eu não apoiaria. Você apoiaria... E daí eu fiz uma lista de... Bom, isso foi... Eu parei ali. Agora começa outra coisa. Eu vou dizer por que começa outra coisa. A primeira parte que eu falei aqui é de onde eu venho em termos da minha reflexão. Agora eu vou dizer de onde eu venho, do menino que eu era e que gostava de ouvir falar de Deus. Esse menino está aqui agora. Vou falar dele, rapidinho. Em 1950, já ouviram falar de 1950? Eu tinha 6 anos. Se algum de vocês aqui algum dia for na minha casa, eu vou mostrar o lugar onde aconteceu uma coisa que eu vou contar agora, 74 anos atrás. Eu estou perdendo a memória recente, né? Onde que eu pus... Ô, Gregor, onde que eu pus a minha chave que eu não consigo achar? Entendeu? Isso daí é chatíssimo, mas faz parte, né? Mas a memória antiga, ela fica, Gustavo, cada vez melhor. Você que tem uma... Você vai ver, daqui a pouco fica melhor ainda. Você lembra de coisa que você não lembrava e é maravilhoso. Então, eu vou contar o seguinte. Eu tinha 6 anos. Eu era muito curioso. Eu nasci na casa onde eu moro até hoje e está lá esse lugar, que era um cômodo no Pacaembu. Os terrenos são assim, então tem 3 andares. Era lá embaixo, era um cômodo que era o escritório do meu pai, o lugar onde minha mãe fazia flores de seda, o lugar onde minha tia, coitada, solteira, guardava o enxoval dela que ela nunca usou,
e onde minha irmã e eu guardávamos nossos brinquedos Estrela, o Mecânico, aqueles brinquedos maravilhosos, fantoches, química, etc. E tinha um degrau. Eu tenho 6 anos e estou sentado nesse degrau e fui tomado pelo pensamento: o que é o infinito? E começou um pensamento, não era uma imaginação ativa, era um pensamento que foi por conta própria. Então, vejam, só em 54 é que houve o Sputnik lançado pelos russos. Em 50 não tinha nada, só tinha avião da VASP. E o Júlio Verne e o Monteiro Lobato, que inventavam aí, mas não tinha. Eu me via numa espécie de nave espacial, sentado na janelinha, e essa nave ia. E eu olhava da janelinha, e eu via o céu, e via. Ela ia, e eu lá indo. De repente começou a ficar meio esquisito, porque ia. E não chegava em nenhum lugar, não chegava. De repente mudou e apareceu um paredão de pedra. Não tem nada a ver com colisão, não era assim o pensamento. Eu estou na nave e vejo um paredão de pedra que, olhando para cima, ele não tem fim, olhando para baixo, ele não tem fim, para cá não tem, e para cá não tem. Não é a colisão foi uma agonia de dizer: primeiro eu estava num espaço totalmente vazio, agora eu estou num espaço compactadamente cheio. O que tem do lado de lá desse aqui? Se esse aqui é vazio, aquele lá é cheio, o outro vai ser o quê? Aquilo começou a me dar eu não sei o nome, mas era muito esquisito, porque na escola já tinha umas palavrinhas que eram assim: o amor de Deus é infinito. Daí vinha: Deus é eterno, Deus está em todos os lugares e Ele está olhando todo mundo e Ele está vendo você porque Ele é onipresente. Eu era menininho, mas eu me lembro muito bem. Então, eu caí nesse negócio do infinito e aquilo me deu uma sensação muito ruim. Daí eu passei para o eterno. Sim, eu não decidi, daí eu fui parar no eterno. Eu tinha muito medo que minha avó morresse. Eu dizia: ai, Deus, fazer com que minha avó não morra. Mas aí eu estava lá e eu falei assim: pera, eles falaram que a alma é eterna. Então, se morrer o corpo, a alma é eterna. Então, eu tinha 6 anos, quando eu morrer, eu estou morto. Será que a minha alma vai vir aqui nesse lugar onde eu estou? E ela vai lembrar que quando eu tinha 6 anos, eu pensei que ela vinha. Nossa, mas então, será que essa casa vai ser igual depois? Bom, a alma é eterna, mas essa casa do Pacaembu não é eterna. Mas daí eu voltei para o infinito, fiquei no eterno. Eu subi, minha mãe estava fazendo almoço. Eu falei: mãe, o que é eterno? O que é infinito? Eu falei: Roberto, vai brincar. Isso se chama a solidão perante o eterno e o infinito, que o Safra, acho que resolveu essa questão quando ele era menino, não sei como, porque eu acho que até hoje eu não resolvi. Então, começou assim a minha história. E eu não vou falar, já digo de cara, de busca espiritual, porque não tem busca nenhuma. Eu não busco, não. É uma fome. É diferente de buscar, né? E eu também não uso a palavra espiritual, não. Daqui a pouco eu vou dizer, eu não uso essa expressão, mas só para fazer a sequência. Em 1950 eu tinha 6 anos e aconteceu esse negocinho aí. Uns anos depois, quando eu tinha 9, eu estava sendo preparado para a primeira comunhão, que eu levava muito a sério essa história. Sabia que não ia poder mastigar a hóstia, porque a hóstia é o corpo de Cristo, mas se a hóstia grudasse no céu da boca, não podia pôr o dedo, tinha que esperar dissolver, e aquilo dava uma aflição, porque a diretora da escola tinha uma historinha com o padre dominicano, que era um holandês lindo, de olho azul. Eu achava ele lindo. Ali teve uma história. A diretora da escola, na Rua Cardoso de Almeida, chamava Externato Jardim.
E ele ia lá, então eles eram uma espécie de casal, assim, e ele deixou levar uma hóstia não consagrada para a gente experimentar. A criançada experimentando hóstia, né? Ai, grudou, ai, não sei o quê, não pode. Bom, era tudo uma mística, né? Como que vai ser o negócio da hóstia? E daí um pouco a explicação da missa. Até eu fui ler o Jung, né? O símbolo de transformação, mas eu acho pouco o que o Jung falou. Faltou uma coisa lá que eu vou falar aqui. Quem sou eu, hein? Então, a estrutura da missa é incrível e vem dos rituais antigos. Eu não sabia que hóstia quer dizer vítima, em grego, acho. É o cordeiro. O cordeiro é oferecido como animal sacrificial. E isso chamava hóstia. Então, como Cristo é o Cordeiro de Deus, ele é o cordeiro que vai ser oferecido como vítima. Então, a hóstia é a vida. Eu vou comer. É meio canibalista, né? Mas eu vou comer o corpo de Cristo. Bom, vamos ir. Então, tem a estrutura da missa. Tem a parte 1, a parte 2. E daí, quando vai chegar a Eucaristia, né? A Eucaristia é o momento sagrado antes do sacrifício da vítima, que foi a última ceia e depois a crucifixão, né? Então, a missa retoma a véspera da última ceia, que é quando Cristo, saindo do Monte das Oliveiras, onde ele é o grande pregador, ele vai para Cafarnaum e ele faz milagres um atrás do outro. Ele cura o leproso, o cego, não sei o quê, e chega um centurião romano e pede para ele se ele pode ir curar um escravo. Então, Cristo diz que ele iria na casa do centurião. E o centurião diz assim: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e minha alma será salva. Depois disso, tem um sininho, tem não sei o que lá. Dominus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. E daí vem a comunhão. Eu sabia a missa inteira em latim. Eu já esqueci um pouco, mas eu sabia inteirinha em latim. Então, quando chegava esse negócio assim, Domine non sum dignus, ut enteri subtectum meo, sed, não sei o que, verbum et sanabitur anima mea. Aquilo me dava um negócio assim, que dizia assim, para eu comungar, é preciso curar da minha alma, porque a alma está impura. Mas eu tinha 9 anos, eu não entendia esse negócio de alma impura, como que era, né? Então, I hope you understand, you will not agree with me, but it's true what I'm saying. O catolicismo botou uma culpa incurável dentro de mim. E esse negócio de não sou digno, eu até falei com ela, mas ela falou, claro que você é digno. Eu falei, às vezes eu sinto, não é uma resistência, mas assim, para eu sentir a manifestação do sagrado, eu ainda sinto que eu não sou digno. E eu acho que isso daí é um produto de uma religião. Por que eu não haveria de ser digno? Mas eu estou sendo muito sincero com vocês. É uma coisa que eu preciso ainda trabalhar, sei lá eu como, mas é apenas algo verdadeiro. Bem, depois eu rompi com a igreja, evidentemente, né? Isso é quando eu tinha uns 16, 17 anos que eu fui confessar. E eu, na igreja dos dominicanos, eu não tinha grandes confissões, mas eu achei que masturbação era pecado. E eu peguei e falei para o padre. E o padre, claro que falou que era pecado. Mas daí, eu já estudava, eu comecei a discutir com ele. Falei, mas é o corpo, Deus que corpo, hein? Corpo. Eu falei, uai, Deus que fez, por que é pecado? Ele falou, não, mas não é para fazer. E daí eu comecei a bater boca com o padre e dizer que aquilo era um preconceito, que aquilo era natural, e que ele era... E ele falou, olha, você é muito arrogante, eu não te dou permissão para comungar. E eu gelei. Eu falei, mas eu vou comungar. E quando chegou a hora da comunhão, na igreja dos dominicanos, eu fui com a perna tremendo, achando que esse padre ia sair e dizer assim, um herege, suspenda a missa, não sei o quê. Mas ele não falou nada e eu comunguei, mas ali ficou selada a minha ruptura com a Igreja Católica.
O que não impede que, numa Sexta-feira Santa, eu vá no Mosteiro de São Bento, ou em qualquer igreja do mundo, se eu tiver vontade de comungar, eu comungo do meu jeito, e é um barato. Do meu jeito. Bem, vamos encurtando a história. Depois disso, o que acontece? Vem a ditadura, né? Eu vou embora do Brasil em 68, quando o AI-5 é proclamado. Eu viro hippie, eu começo a fazer Kundalini Yoga, eu tenho experiências psicodélicas com maconha, com LSD, com psilocibina, com Festival de Woodstock, que eu assisti, com Janis Joplin, com aquela maravilha toda. E aí, o que acontece? Eu volto para o Brasil, vou ser professor da Unicamp e começo a cair no meu abismo, que era uma depressão dolorosa. Eu não acreditava mais no que eu ensinava, que era ciência política. Estava ficando muito difícil. A melhor coisa que eu fiz lá é que eu fundei um grupo de teatro. Primeiro, isso eu fiz. Mas eu estava ficando deprimido, então tinha um analista junguiano em São Paulo, um amigo comum, né, Paulo? Ele me falou dele, eu fui procurar ele e comecei a fazer análise. E eu tive um sonho assim. Eu descia num porão. Isso é 74. Então, eu tinha 30 anos. O porão estava completamente escuro. E eu ouvi um barulho assim. E eu me assustei e levantei o pé para matar esse bicho. Mas eu paro assim e eu vejo que é um escaravelho, como aquele que a Sandra mostrou, do Egito, que é esse aqui, que eu fiz um paper para o Instituto Jung sobre o símbolo do escaravelho, vocês devem saber, eu não vou falar agora, mas é um símbolo de ressurreição. Então, ali, a depressão podia ter acabado comigo, mas, de alguma maneira, eu não vou dizer que é uma ressurreição, mas, de alguma maneira, eu me levantei e continuei, e acho que chega. Daí eu fui para Zurique, fiz a formação, teve a Marie-Louise von Franz, daí eu voltei para o Brasil, mas eu não estou falando do currículo. Eu estou falando que, ao voltar de Zurique, com 40 anos, eu procurei a Umbanda. E eu vi os atabaques tocando os pontos de Oxóssi, e eu comecei a dançar a dança de Oxóssi sem ter a menor ideia de que aquilo era a dança de Oxóssi. Daí eu vi a sombra da Umbanda, porque eu tenho mania de ver a sombra, que as pessoas fingiam que tinha... Tchau. Daí eu fui parar no Gantoá, apresentado à filha da mãe menininha por um amigo em comum, e estou lá eu na Camarinha, que é onde estão os assentamentos dos escravos, é um lugar muito emocionante, e aí ele me baixou um Xangô, não sei o que lá. Então eu não sei se é o Oxóssi, se é Xangô, se é isso, se é aquilo, mas eu também não fiquei lá, e daí eu procurei a meditação transcendental. Daí não tem nada, é meditação. Me dediquei honestamente à meditação, e depois eu mudei de guru, porque tinha a Guru Mai, que é lindíssima, de Siddha Yoga, e a meditação é com cantos em sânscrito, eu adoro cantar, e o mantra é o Om Namah Shivaya, e eu pratiquei, daí eu fui para a Índia, fiquei 3 meses num ashram, cantando em sânscrito, daí eu decorei o cântico de Trezé em sânscrito, como eu decorei a missa em latim, e me devotei, e não aconteceu, mas quando eu... Quer dizer, é frustração atrás de frustração, hein? Quando eu ia embora, depois de passar 3 meses num ashram, muito triste, eu falei, puta, eu vou voltar, e o que eu encontrei aqui? E eu estava esperando um táxi que ia me levar para o aeroporto de Mumbai, e daí eu fui andar, e parei, e eu olhei uma árvore, olhei para a árvore, e vi que a árvore vibrava, e que eu estava, como eu estou vibrando agora, que eu estava vibrando, e que a árvore estava vibrando. Daí eu olhei em volta, e todas as árvores estavam vibrando.
e o gramado estava vibrando, e o sol, e o céu. Então, eu senti um todo em vibração. E o que eu sentia no meu coração estava do lado de fora. E daí eu comecei a chorar. Eu falei, eu encontrei uma coisa que não é Deus. O que é? É um sentimento fugaz de que a gente pode pertencer a um todo maior, que a maior parte do tempo a gente não percebe. Por isso eu falo a perda da percepção. Mas ainda não estou pronto para falar disso. Só falta 2 coisas. 2 livros me orientaram na vida, com um intervalo de 50 anos. Um foi em 1972, quando eu tinha... quantos anos que eu tinha? Não importa. Em 72, eu li Sonhos, Memórias e Reflexões. Hoje a gente sabe, graças ao Sonu Chandansani, a Niela Yafé editou, mudou, não é bem assim, não é bem assado. Mas quando eu li aquilo, eu falei, não, eu não sou um caso perdido, porque o Jung encontrou 2 rios que se juntaram, que era a psiquiatria junto com as ciências naturais. Me conquistou na hora. Eu fui fazer análise 2 anos depois, mas o Jung, porque antes era Marx Weber, era Lévi-Strauss, eram os autores daquela época. Nenhum me pegou que nem as memórias do Jung. Então, aquele livro me deu régua e compasso até o ano passado. 50 anos. No ano passado, 2022, no começo do ano, me liga um rapaz para fazer terapia comigo. Ele é do Irã, ele tinha ido parar na Suíça, estava fazendo o Instituto Jung. A mulher dele, que trabalhava para as Nações Unidas, foi transferida para o Peru. Ele mudou para o Peru e antes ele se informou, olha, eu vou para a América Latina, eu quero um analista latino, quem que pode ser? E alguém falou o meu nome e ele me procurou. E a gente faz em inglês, pela internet. E eu falei para ele assim, o que você quer fazer comigo? Ele falou assim, eu quero me reconectar com as raízes profundas da Pérsia, com o sufismo. Eu falei, olha, eu não entendo nada de Pérsia, de sufismo eu só entendo do Rumi, porque eu adoro as poesias do Rumi. Mas eu também procurei as raízes profundas do Brasil. E aí começamos uma linda relação. E um dia ele chegou para mim e falou assim, tem um livro que é muito importante, é um filósofo inglês chamado Peter Kingsley, que escreveu um livro sobre o Jung, chamado Catafalque. Catafalso é aquele estrado onde você põe um caixão de defunto. Então, o livro chama Jung e o Fim da Civilização. Tem 400 páginas e 400 de notas. No ano passado, em 2022, aquele livro me arrebatou, me virou pelo avesso, porque ele mostra como o Jung foi domesticado, como há cartas do Jung para Carol Baines, que era uma amiga dele, em que o Jung diz, nenhum discípulo meu me compreendeu por inteiro. A família do Jung, os discípulos mais antigos, inclusive a von Franz, querida, todos, eles tiraram o lado que era criticado pelo Freud, que o Jung ia submergir no mar negro do misticismo. Então, dizer que o Jung era místico, que isso daí não pega bem. Acontece que o Jung era místico. O Jung era profeta, não porque prevê o futuro, mas na antiga, não é, Rafael, acepção da palavra, na Grécia, de 2.500 anos atrás, profeta é aquele que empresta a sua voz para falar pelos que não têm voz. O profeta uiva. O Jung falava pela anima mundi, ele falava pelo sofrimento da alma do mundo, ele falava pelo sofrimento dos animais, ele falava pelo sofrimento do planeta, e ele tinha visões.
o livro vermelho não é um livro de metáforas. Aquilo foi uma experiência enlouquecedora. O Jung ficou louco um pouco, mas voltou. Ele ficou apavorado e, a partir do livro vermelho, ele nunca mais dormiu bem. Nunca mais. O Jung era um homem atormentado e que sentia que era a missão dele falar coisas que vinham para ele, mas ele também foi um pouco paradoxal, porque às vezes ele dizia, eu tenho que falar em linguagem científica. Então, o Jung se considerava cientista, não se considerava, mas hoje dá para ver muito bem, e o Kingsley mostra muito bem, que lá atrás, os filósofos Parmênides, Empédocles e tal, eles também ocultavam o saber deles, eles eram espertos, eles não se mostravam. Então, o Jung, ele sabia que ele não era cientista. A obra dele não é... Vocês acham que Aion é científico? Mysterium Conjunctionis, Resposta a Jó, Septem Sermones ad Mortus, etc., etc., etc. Não é. Agora, foi criada uma empresa junguiana, uma indústria junguiana que dá dinheiro, né? Os institutos ganham dinheiro, as editoras ganham dinheiro. Você ser analista e botar aqui, que nem médico, que põe doutor, não sei o que, Einstein, você põe assim, analista junguiano, isso aqui é bacana, mas não é o que o Jung queria. Quando ele dizia, eu não quero que ninguém me siga, eu quero que cada um encontre a sua verdade. Quer dizer, está cheio de evidências. E o Kingsley, eu não sou filósofo, mas para mim, né, esse livro é do ano passado, eu reli o Reality, eu reli, são 3.000 páginas, eu reli tudo, fichei, né, para não esquecer. Né? Mas o Kingsley, que conhece grego muito bem, e diz que essa história da Von Franz, João, ela inventou um pouquinho. Porque quem pesquisou a biblioteca do Jung com autorização da família, eu conheço o neto do Jung, foi o Sono, o Kingsley. E o Kingsley viu livros dos pré-socráticos com uma marquinha do Jung. Portanto, o Jung entendia muito bem grego antigo e muito bem latim. Ele fez isso para Von Franz como um avô. Não é que ele precisava dela, ele entendia muito bem. Mas a Von Franz, agora eu tenho que reconhecer, ela também era um pouquinho vaidosa. E ela pegou e se atribuiu para se sobressair dentro da... A mulherada odiava ela. Bom, isso é fofoca, não interessa. O que interessa... E aqui eu quero me colocar, cadê aquela coisa? Como uma das pedrinhas, né? Porque a minha ideia, o que eu tenho para falar, e já estou me adiantando, vem da leitura do Kingsley, que eu recomendo para quem tiver interesse. Bom, então vamos lá. O que eu quero falar? Eu quero falar, né, Gu? A gente é amigo, dá para a gente pensar com as nossas referências, né? Eu quero argumentar rapidamente que a civilização que acabou escolhendo a racionalidade como seu Deus e desprezou as antigas fontes cognitivas, que eram a intuição, eram as visões resultantes da incubação, eram sonhos revelatórios, onde os deuses falavam, né? A obra do Parmênides é uma grande... Ele vai ao submundo e Perséfone explica para ele o que é a realidade, o que é a ilusão. O Empédocles, a filosofia dele foi revelada. É imaginação ativa, é sonho, não importa. Mas eles invocaram as musas. Porque até os deuses precisam das musas. Por quê? O poema é a melhor maneira de você transmitir os mistérios. Não é uma maravilha isso? Até os deuses precisam das musas. Então, eu vou começar com um poema. E dele eu vou tirar o que eu tenho para dizer. Não, está tudo bem. Isso aqui. Eu vou dizer o poema e depois eu digo de quem é, mas vocês talvez adivinhem.
Deixa eu ver se eu ainda sei falar poema. Toda vez que vier um teu, é com T maiúsculo. O poeta ficou cansado. Pois não quero mais ser teu arauto. Já que todos têm voz, por que só eu devo tomar navios de rota que não escolhi? Por que não gritas tu mesmo a miraculosa trama dos teares, já que tua voz reboa nos 4 cantos do mundo? Tudo progrediu na terra, e insistes em cacheiros viajantes, de porta em porta, a cavalo. Olha aqui, cidadão, repara, minha senhora, neste canivete mágico, corta, saca e fura, é um faqueiro completo. Ó Deus, me deixa trabalhar na cozinha. Nem vendedor, nem escrivão, me deixa fazer teu pão. Filha, diz-me o Senhor, eu só como palavras. Adélia Prado. Palavras. Então, eu queria falar um pouquinho sobre palavras. Eu vou citar um pouco ela, e aqui me vem minhas fichinhas, né? Primeiro, no Gênesis, a criação é porque Deus pronuncia 10 palavras. Faça-se a luz, faça-se, e assim, né? Com palavras, no princípio era o verbo. Então, Deus fala, e as palavras de Deus imediatamente criam. Daí vem o Frei Beto, que faz um comentário à obra poética da Adélia Prado e diz o seguinte: os vocábulos revestem e apalpam o absoluto, dão-lhe forma e substância. Deus, a palavra fundante, não pode ser visto, imaginado, tocado ou cheirado, mas deixa-se desvelar por palavras, ao alcance do nosso entendimento, e se torna visível na sacralidade das coisas. Então, se Deus diz, eu como palavras, talvez o que Deus está dizendo, Ele quer palavras desse tipo, que o desvelem e permitam que ele seja percebido na sacralidade das coisas, talvez. Daí vem a Adélia, do seu primeiro livro de poemas, chamado Bagagem, de 76, em que ela diz: a palavra é disfarce de uma coisa mais grave, surda, muda. Ela foi inventada para ser calada. Numa outra coletânea chamada A Faca no Peito, de 88, ela diz: estão equivocados os teólogos que descrevem Deus em seus tratados. Deus não existe assim pensável. Num outro livro que se chama Miserere, ela diz: ao minuto de gozo do que chamo Deus, fazer silêncio ainda é ruído. Gostou dessa? Ao minuto de gozo do que chamo Deus, fazer silêncio ainda é ruído. E como eu estou todo atrapalhado, eu tive insônia, mas eu aproveitei e escrevi o que me veio na cabeça. Então, eu vou ler, porque isso foi na insônia, tá? O ego estava meio assim, atrapalhado. Deus come ou precisa de palavras... vou fazer aqui no Gustavo. Deus come ou precisa de palavras. Quais seriam essas palavras de que Deus precisa?
Pedido de quê? Deus, me ajuda. Deus, me cura, me salva, me dá não sei o quê, me faz ser feliz, me faz passar no exame, me faz ganhar na loteria, me faz vencer na vida. Isso parece um balcão de reclamações ou de pedidos, né? Deus, por que eu que tive câncer? Por que logo eu? Não sei o quê. É dessas palavras que Deus precisa, como ele está falando pela musa, né? Que ele come palavras. Ou então, palavras que digam que na percepção do sagrado eu percebo o meu âmago sagrado. Que na percepção que a forma sagrada, em que tudo o que existe forma um todo absolutamente interconectado, e que desse todo emana uma luz que a mim cabe refletir, como a faceta de um cristal, Rafael, como um brilho na água, como a lua cheia que reflete a luz do sol, e que é somente quando atinjo a consciência que só assim me torno totalmente humano. Quando eu proclamo que essa luz não é minha, eu tenho consciência que eu reflito algo que vem de uma dimensão além do meu ego. Acabou o egoísmo. Não é nem do self. Eu adorei, quando o Rafael me contou o sonho dos cristais, eu me pus a pensar, tem a cruz, é lindo, e na verdade são 18 e eu boto o dobro, né? É porque eu compartilhei o sonho, então eu dobrei os cristais, né? Daí eu digo que são 34. A gente conversando, eu falei, então, Rafael, o cristal, desde a antiguidade, ele é uma forma que quase não tem matéria, porque ele é muito transparente, então ele é quase a transição para não matéria. Assim como o beija-flor, nas culturas do Peru ou do Brasil, o beija-flor é quase espírito, ou as flores. E é por isso que se põe flor nos caixões dos defuntos, porque é como se as flores já não tivessem materialidade. Então, eu imaginei que os cristais, eles representam algo que já não está no mundo da matéria, mas eles estão na tua mão e você faça com eles o que você quiser. Que seria com essa percepção de que algo é matéria, mas já não é mais, né? Como nós, né? Como o nosso corpo, certo? Como o nosso corpo, que é matéria, mas também já chega numa outra dimensão. Então, daí eu continuei no cristal. O cristal reflete. O cristal não é lapidado. Ele tem uma superfície plana, e ele é conhecido, o cristal de rocha, né? Então, quando o Safra, no sonho, te dá os cristais, na minha modesta opinião, é para a gente ter consciência que a gente reflete uma luz que não é nossa. E se a gente se conscientiza disso, a gente encontra um lugar na ordem das coisas, né? O diamante, ele reflete mais do que o cristal, mas o diamante é lapidado. Agora, as mulheres adoram diamantes. Nós, homens, não, é muito bonito o diamante, mas se perdeu esse simbolismo. Para que tanta cintilação? Para que tanto reflexo? Por que aquilo é tão bonito? Porque está refletindo a luz. Então, é uma pena, mas uma mulher podia dizer, eu estou refletindo a luz da beleza divina, olha aqui o meu brilhante. Mas o brilhante virou símbolo de status, porque, como diz o Jung, nós perdemos a conexão com todos os símbolos, o da árvore de Natal, do ovo da Páscoa, etc, etc, etc. E eu fui parar nisso porque isso chama símbolo, né, Rafael? E daí me veio assim, o símbolo. Eu sempre falei isso, que é do Campbell e do Jung, para os pacientes e tal. O que é símbolo? Símbolo é a melhor representação de algo que não pode ser representado de outra forma neste momento.
Daqui a pouco ele poderá, esse conteúdo poderá ser representado de outra forma. Você pega o símbolo, põe no museu ou no dicionário de símbolos, né? Está morto. Eu não preciso mais daquele símbolo. Mas aí você terá outros. Quer dizer, tudo que está inconsciente passa por uma forma simbólica, se o seu destino for desembarcar na consciência. Aí eu falei, símbolo é um veículo. Eu monto no símbolo como se ele fosse um veículo e o símbolo me leva para aquele outro nível, para aquela outra realidade para a qual ele está apontando. E se nós estamos com símbolos que apontam para uma outra ordem não egóica, e nós estamos pensando até em fazer o que nós estamos pensando em fazer mesmo? Um grupo que queira estudar sonhos com esse tipo de símbolo. Então, não vou dizer que são símbolos místicos, religiosos, nem nada, mas símbolos que apontam, digamos, para uma outra ordem. Vamos estudar isso daí como veículos, né? Vamos montar nesses símbolos. Por exemplo, a Juliane mostrou lindamente da Santa Teresa a fonte, que nós conhecemos como um símbolo fantástico, a borboleta, o cristal, o castelo e outros mais, né? A asa, o pássaro, o bebê, o arco-íris, a estrela, a gente conhece um pouco isso, mas não é erudição. Nós temos que... É como se fosse um cavalo, monta nesse símbolo que ele te leva lá para onde ele tem que te levar, né? Eu estou nessa. Então, voltando para a minha insônia. Deus diz, eu como palavras. Eu estou preocupado que palavras são essas, né? Então, não é pedido, não é balcão de reclamação, desculpa, não é. Então, eu acho que o sagrado, eu não estou falando nem Deus, hein? Porque eu podia falar Maomé, podia falar Alá, podia falar Yahvé, podia falar Shiva, todos e qualquer um. Então eu falo, o que o nível sagrado quer ouvir de mim? 5 letras, eu acho. Eis-me. Só isso. Eis-me quer dizer, ete homo, né? Eis, aqui estou. Só isso. Aqui estou perante. Não estou pedindo nada, não estou reclamando de nada, não quero explicar nada, não quero desvendar mistérios. Eu acho que aí o sagrado comeu a palavra que ele precisava. É simplesmente um reconhecimento por nossa parte de que ele existe. E não há reconhecimento maior do que dizer, estou na tua frente, portanto, eu reconheço que você está aí, né? Só aí. Para mim, que não sou religioso, eu digo isso. Só. 5. Esse é o pão que alimenta o sagrado, na minha opinião, Rafael. É o reconhecimento. Só. Esse é o pão que alimenta esse sagrado que em mim se reflete e que me faz fazer que eu, que já achei que eu era um Zé Ninguém, que eu posso perceber o tamanho da ilusão em que eu vivia, eu acabo percebendo como que uma epifania de mim mesmo. Eu fui epifânico para mim, porque eu percebo uma dimensão minha quando eu reconheço o sagrado. Então, se eu reflito, eu apareço para mim de um outro jeito. Por isso, queridos, me perdoem, eu não quero que isso soe como nada. Eu estou aqui dizendo que na idade que eu estou assim. E isso me deixa muito feliz. Para mim estão acontecendo 5 ou 6 sincronicidades por dia. Até pouco, eu usava a definição do Jung. Sincronicidade é um fenômeno que não resulta de uma causa. 95% dos fenômenos são efeitos de uma causa. Esses são acausais. Eu li no 15 que quando quando o Jung contou isso para o Pauli achou uma besteirada do Jung, mas deixou passar.
Quer dizer, hoje nós vimos muito melhor pela física quântica que está chegando uma compreensão da sincronicidade. Mas eu diria assim, a sincronicidade é uma transversal na realidade, na hora, e que ela é epistêmica. Eu acho assim, eu pensei em você e você me telefonou. Ah, que legal. Eu acho que isso daqui é uma micro episteme que mostra que há um todo e que está tudo unificado, e é por isso que você pensou em mim e telefonou, entendeu? Mas vem assim um micro. Então, para mim, a sincronicidade, ela está aqui para nos ensinar que existe esse todo que nós não conhecemos abarcar pela ciência, porque a ciência ficou racional demais, como o cientista lindamente falou hoje de manhã, e como todos nós sabemos, e que a gente pode alcançar por outros meios, pelo devaneio, como o Gustavo fala, por outros meios, como a Juliane fala, pela prece mística, como você fala, como nós falamos, e está tudo ótimo. Agora, eu acho que o que todos nós queremos é o que está além do ego. Em 1954, um homem chamado Aldous Huxley, ele tomou peiote. Está escrito no livro dele, As Portas da Percepção. É o mesmo termo meu, abra as portas da percepção. Está descrito, minuto por minuto, o que ele viveu tomando peiote mexicano, acompanhado pela mulher dele e por um médico. Está ali, é só vocês lerem o livro. Eu tenho esse livro, eu comprei. Está escrito lá em 1960, não sei o que, As Portas da Percepção. Então, o que aconteceu? Ele começou a ouvir Bach e pirou com a música de Bach. Depois ele viu uns quadros num livro de arte e ficou maravilhado com os quadros do livro de arte. Daí ele foi para o jardim, ele começou a olhar as flores e ele achou que ele ia ficar louco olhando as flores. Daí ele começou a andar de carro pela cidade dele, não sei o quê, mas no fim da viagem fez assim, no fim. Mas depois ele pensou, não sei o quê, falou para o Timothy Leary, falou para aqueles caras da geração Beat e falou, eu recomendo que vocês tomem peiote, porque isso abre... Vocês estão vendo o mundo por uma fresta, numa caverna, o mundo é muito mais colorido, o mundo é maravilhoso, tomem peiote, porque isso vai... E a turma começou a tomar, e veio a geração Beat, cujos filhos são os hippies, onde eu me incluo. E veio a psicodelia, e vieram os Beatles cantando Lucy in the Sky with Diamonds. Né? A psicodelia, ela não é mais criminalizada, ela está sendo pesquisada com todo o meu apoio para curar. Vocês sabem que quem sofreu abuso sexual tem muito medo de intimidade. E o MDM, famoso êxtase, ele rompe as barreiras do medo, você fica íntimo de alguém. Mas eu não quero tomar droga nenhuma. Nenhuma. Eu vou aqui amassando o meu pão. É uma decisão que eu tomei, embora eu tenha amigos que tomem, eu não tenho nada contra, mas eu noto um pouquinho que os meus amigos que tomam, tem eles quando tomaram e tem eles depois. É o número 1 e o número 2. É como se aquilo lá não viesse para cá. Então, precisa ficar tomando cada 15 dias. Eu não estou fazendo crítica nenhuma. O que eu estou dizendo é que, em 1954, um cara achou que, por meios químicos, você abria as portas da percepção. Nós estamos aqui, ninguém está tomando química nenhuma, e nós não estamos dizendo que somente através de um relaxamento das substâncias, etc., não é? É que se pode acessar... Eu estou terminando, acho, né? Está na hora. Enfim. Agora, um pouquinho, qual é a saída? Porque eu não dramatizei, porque eu fui por esse caminho que vai ver que está certo. Mas eu costumo dramatizar, quer ver por quê? Eu cito Jung, eu vou citar de memória. O Jung disse numa carta que a coisa que ele mais temia era a inconsciência humana. A inconsciência é não querer saber o que está acontecendo. É o negacionismo de que há uma crise climática.
de que 24% da Amazônia foi destruído e 25% é o ponto de não retorno, de que os oceanos estão cheios de microplástico, de que cada semana nos jornais você ouve falar de coisas horrorosas e de crimes e de desumanidade. O negócio, tem gente que não quer ver, tem gente que está vendo. O Kingsley diz o seguinte: essa civilização está indo para o fim, como tantas foram, porque ela perdeu o contato com a fonte, com a raiz dela, que foi maravilhosa. Não é Grécia, é toda a borda do Mediterrâneo, por homens. Isso não é na época Homero também, ou antes, mas isso foi formulado naqueles filósofos que deixaram textos escritos, embora é muito antigo, que é a base da nossa civilização, né? Até as leis, o conhecimento, né? E a lógica, mas não é a lógica de hoje. Acontece que, quando Atenas virou o centro do mundo, como a sede da Olimpíada ou a sede da Copa do Mundo, aquilo foi uma jogada para desbancar toda a cultura da Anatólia, toda a cultura da Síria, toda a cultura do Irã, toda a cultura do Egito, toda a cultura do norte da África, da Itália, da Sicília, entendeu? Aquilo foi um... Eu não sou filósofo, não vou entrar nesse debate, eu estou dizendo o que eu li. Mas isso eu acredito que a única saída é voltar para as raízes. É retomar um tipo de postura perante o mundo que não está baseado na ditadura da racionalidade. Por quê? Diz ele, os deuses ficaram muito tristes porque nós os abandonamos pela racionalidade, como se o conhecimento que eles transmitiam fosse bobagem. É uma humanização dos deuses, mas é para a gente entender. Quer dizer, os deuses foram abandonados. Então, uma ideia é retomá-los da maneira que for. Eu retomo eles pelas árvores, pelas plantas, pelas pessoas, né? Sabendo que a racionalidade não é a única função cognitiva. Alguém estava me perguntando do corpo. O corpo é cognitivo. O corpo do terapeuta, de repente, se move sem que tenha sido comandado pela razão e põe a mão na ferida do outro e tem um toque curativo, né? Então, ninguém vai pirar, ninguém precisa tomar ayahuasca. Quem quiser, toma. Eu não vou tomar. Mas eu acho que nós estamos aqui porque a gente acredita que há fontes cognitivas que ficaram fechadas. Então, nós estamos aqui tentando abri-las. Não é difícil, não precisamos discutir que religião é melhor, não precisamos discutir a Imago Dei. Deixa tudo, isso está tudo falado. Para finalizar, o que o Kingsley, que é um cara bem fora da caixinha, ele tem uma autobiografia que é de enlouquecer, e ele não mente, ele está vivo, dá para ver ele no YouTube. Quando eu vi o rosto dele, o olhar dele me convenceu. Isso é para quem quer. Ele diz assim, a percepção, é aí que entra até um debate, Gussi, se a gente quiser a qualquer hora, que hoje não é de conversa. Mas o que ele diz é assim, nós não confiamos na percepção pelos sentidos. Porque quando você está vendo, você não está vendo, você está vendo e está pensando. Quando você sente o gosto de uma comida, você nem está sentindo o gosto, você está dizendo que você tem que telefonar para não sei quem. Então, o que ele propõe, e é muito difícil, é: eu estou vendo isto agora, agora eu estou vendo, eu tenho que estar totalmente vendo esta orquídea, que é visão. Mas se eu juntar que eu estou ouvindo esse barulhinho aqui, e que eu estou aqui, e que a sola do meu pé está aqui, e que o meu corpo está assim, tudo ao mesmo tempo, com o máximo de presença que eu tiver, esta percepção é afiançada por Perséfone. Ela diz,
eu garanto que esta percepção é verdadeira. Eu adoro quando você repetiu, a percepção ficou tão ruim que o devaneio salvou eu ter contato com o mundo e comigo e descobrir. Mas o que eu proponho é que tem uma coisa além do devaneio, que é uma realidade que eu nem sei qual é, mas que pode ser percebida por confiar na percepção. Então, não é aquela velha percepção que engana e que cria um real besta. Eu estou totalmente de acordo. Nós não fomos... A gente não é normativo, né, Gustavo? A gente se conhece. Nós não somos normativos. Perfeito. Agora, o que eu coloco é isso. Como tudo como a alma é fluxo, a alma ela não parou, ela flui. Ela continua fluindo e ela está procurando o que vem depois. E baseado em pensadores de 2.500 anos atrás, o que é dito é que antes tudo era sagrado. Hoje nada é sagrado. Para que a gente sinta que é sagrado, não precisa ler livro nenhum, não precisa ir para religião nenhuma, não precisa tomar droga nenhuma, é usar os 5 sentidos e ouvir o canto dos pássaros. Isso é uma prática sufi. Tem um livro que chama Conversa dos Pássaros. Eles entendiam o que os passarinhos estavam dizendo. Eu moro no Pacaembu. Tem muito passarinho lá. Tem pica-pau, tem coruja, tem sabiá. E agora eu estou com o meu paciente. Eu falo, você ouviu? E o paciente ouviu. Eu falei, vamos ficar um pouco quieto ouvindo. Parece que o passarinho está falando com a gente. Então, isso é uma bobagem, mas ele te tira um pouquinho do teu estado mental. O que eu quero é que me tire dessa chatice desse ego e que me ponha num outro estado. É simplesmente isso. Esse outro estado é muito melhor. Mas o ego e a razão e o pensamento, eles são ditadores da pior ditadura que existe, embora paradoxais. O ego é um paradoxo, não é? Eu preciso do ego, senão... Então, isso Jung foi muito claro. O ego tem que aprender que ele está a serviço de uma coisa que não é o ego. Isso aqui, quem é junguiano direitinho aprendeu. E eu acho que um pouquinho aprendi, tanto que o meu egão está aqui com a minha memória, falando, não em defesa do ego. O ego vai entrar. E, para terminar, por que eu falei que isso aqui é Afrodite? Porque a lição de Parmênides, que vem sob a forma de um poema, e o Kingsley disse que os tradutores erraram na tradução do grego, e ele mostra, traduziram essa palavra desse jeito, está errado, porque em Homero, em Hesíodo, essa palavra tinha tal significado, a tradução tem que ser contextualizada e muda tudo. Então, Parmênides, numa visão, deve ter sido um estado de sono, qualquer coisa assim, ele desceu ao Hades, levado por uma carruagem, e Perséfone o recebe, e ela começa a dar um ensinamento para ele. Isso está no poema. E o Kingsley, que não foi aluno do Antônio Cândido, mas ele é um maravilhoso intérprete de poema, e ele faz comentários de arrepiar como ele entendeu esse poema, que é uma charada, não é simples. Mas, em suma, é assim. Perséfone, que não é a Coré, menininha, não, ela é a deusa. E nem Hades aparece. Perséfone, 2.500 anos atrás, ela ensina para ele que esse mundo aqui é um mundo ilusório. E está todo mundo iludido. O mundo dos mortos é que diz o que é a realidade eterna. Onde está a verdadeira realidade? E para não se enganar que este mundo, a outra deusa, chamada Afrodite, deusa da beleza, do amor, do desejo, do prazer, ela criou isto para ela ter na mão a humanidade inteira que sofre de amor. Então ele fala assim, a Perséfone fala assim, vocês são os joguetes na mão de Afrodite. Então você lê e você fala, bom, então não é para botar meu terninho Armani, certo? Se é Afrodite, para que eu vou ficar
Mas aí que vem o bonito. Nós somos humanos, nós temos que viver nesse mundo da bela Afrodite, que não deixa de ser bela, com um pé aqui e um pé ali. Eu acho que a percepção do sagrado é que nós somos humanos, ninguém vai virar santo, que a gente entenda que nós temos que ter os nossos defeitos, os nossos erros, os nossos desejos, mas que o que o menininho estava pensando, hoje eu entendo melhor. A coisa nem começa nem acaba aqui, não dá para provar, mas fica muito mais fácil viver no lindo mundo da beleza criada por Afrodite, que a gente gosta muito dela, mas agora, e daí é dito que Perséfone e Afrodite é a mesma deusa virada assim. Mas os mitólogos do século XIX não falavam isso. Mas isso daqui é 2.500 anos atrás, em papiros que foram encontrados no Egito e tal, e que deu essa virada. Eu não sou filósofo, não sou mitólogo, mas eu gostei muito disso. Nós temos que ter atenção. Por exemplo, se eu presto atenção na sincronicidade, eu estou no mundo do eterno, da grande composição. Se eu começo com minhas besteiras, ou eu fico vaidoso, ou qualquer coisa assim, eu estou no mundo de cá. Mas eu também não vou me criticar. Mas é assim mesmo. Uma hora eu estou lá, uma hora eu estou cá. Agora, se eu entendo aquele de lá, eu vivo esse de cá do prazer, do desejo, da beleza. O lugar da alma é a beleza, não tem dúvida. E nós vamos fazer um encontro falando disso, não é? Então, vamos viver no paradoxo, né, que tem esses dois, não é um conflito, e a gente tem que saber que daí a gente vive melhor aqui. A gente vive melhor aqui, porque a gente se perdoa. Então, eu não digo mais, Juliane, I will no longer say, I don't deserve. Ok? Eu adorei falar para vocês.